Colonização portuguesa na América. Descobrimento do Brasil, entre aspas. O termo descobrimento do Brasil é uma expressão eurocêntrica que se refere à ocupação do território brasileiro por portugueses ocorrida em 1500, quando a esquadra comandada por Pedro Álvares Cabral desembarcou nas terras já ocupadas há milhares de anos por índios de diversas etnias. Há registro de pelo menos outros 3 navegantes que percorreram o litoral brasileiro antes de Cabral. Duarte Pacheco, em 1488, foi enviado pela coroa portuguesa para verificar a existência de terra no lado mais ocidental do Oceano Atlântico. Vicente Pinzon, em janeiro de 1500, desembarcou na ponta do Mucuripe, em Fortaleza. Dali percorreu o litoral norte do Brasil até chegar ao rio Amazonas, que ele denominou de Mar Dulce. Diogo de Lepe, primo de Vicente Pinzon, fez o mesmo caminho do parente em fevereiro de 1500. A esquadra de Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil em 22 de abril de 1500. Encontrou povos nativos que viviam na situação de Paleolítico, idade da pedra lascada, e o Neolítico, idade da pedra polida, pois conheciam uma agricultura incipiente, de milho e mandioca, e domesticavam alguns animais, como a capivara, por exemplo. Pertenciam ao grupo linguístico Tupi. Em 26 de abril foi realizada a primeira missa no Brasil, celebrada pelo Frei Henrique de Coimbra. O escrivão da esquadra, Pero Vaz de Caminha, escreveu uma carta ao rei Dom Manuel narrando a descoberta. Inicialmente, os portugueses denominaram a terra de Ilha de Vera Cruz, depois Terra de Santa Cruz e, por fim, de Brasil, em referência à árvore de nome pau-brasil, abundante em nosso território. Dessa árvore é extraída uma tinta vermelha de grande valor comercial na época. A sua exploração foi tão intensa, devido aos lucros, que hoje é uma espécie ameaçada de extinção. Colonização do Brasil. De 1500 até 1530, o Brasil foi praticamente esquecido pela coroa portuguesa. O motivo desse esquecimento foi o fato de não ter encontrado riqueza de imediato em nosso território. Portugal limitou-se a estabelecer feitorias ao longo do litoral brasileiro. A feitoria era um lugar ou estabelecimento que podia ser fortificado ou não, localizado geralmente no litoral, junto a um porto, por meio do qual eram feitas as trocas comerciais, com os naturais da região e com os mercadores estrangeiros ou não. Mais 2 motivos obrigaram o reino de Portugal a colonizar terras brasileiras. O primeiro é que havia o risco de Portugal perder as terras para os franceses, que constantemente vinham ao nosso litoral. O segundo foi a redução dos lucros do comércio com as Índias. Em 1530, Portugal enviou a primeira expedição colonizadora ao Brasil, comandada por Martim Afonso de Souza. Ele chegou ao litoral pernambucano e seguiu em direção ao sul do continente. Fundou a primeira vila em solo brasileiro, São Vicente, em 1532. As capitanias hereditárias. Como não possuía recursos para colonizar terras, Portugal decidiu adotar o sistema de capitanias hereditárias que já havia sido bem sucedido nas Índias. O sistema de capitanias hereditárias foi um modelo de administração portuguesa utilizado nas colônias. Nesse sistema, a coroa doava propriedades a particulares para que estes colonizassem essas terras recebidas. Eram chamados de hereditárias porque os filhos poderiam herdar essa propriedade. Essas pessoas ricas que recebiam as capitanias recebiam o nome de donatários. A doação de terras era regulamentada por 2 documentos, a Carta de Doação e o Foral. Carta de Doação era um documento por meio do qual a coroa portuguesa fazia a concessão de uma capitania a um donatário. Foral era o documento que regulava os direitos e deveres dos donatários no Brasil. No Brasil, o Foral de Pernambuco serviu de modelo. Os direitos dos donatários eram exercer a autoridade judicial e administrativa, escravizar indígenas, recebia a 20ª parte dos lucros obtidos com o comércio do pau-brasil e doar 6 Marias. 6 Marias eram enormes extensões de terras doadas aos colonos do Brasil em nome da coroa portuguesa, com o objetivo de cultivar terras virgens. Ela está na origem dos grandes latifúndios que ainda hoje são decisivos no rumo da economia e divisão social no Brasil. Tiveram início com a constituição das capitanias hereditárias e foram abolidas com a independência do Brasil em 1822. Já os deveres dos donatários eram entregar 10% do lucro sobre os produtos da terra e 20% dos metais preciosos encontrados à coroa, além de observar o monopólio régio do pau-brasil. Foram doadas 15 capitanias a 12 donatários, mas apenas 2 prosperaram, Pernambuco e São Vicente. Pernambuco prosperou devido ao cultivo da cana-de-açúcar, que se adaptou bem ao solo massapê pernambucano. E além disso, os portugueses já dominavam a técnica do cultivo e possuíam um mercado consolidado na Europa. A proximidade entre a colônia e a metrópole também contribuiu para o sucesso da capitania de Pernambuco,
que era administrada por Duarte Coelho. São Vicente teve bons resultados devido à escravização dos indígenas locais e à boa administração de Martim Afonso de Souza. Os motivos que levaram as outras capitanias hereditárias ao fracasso foram grande distância da metrópole, alto custo necessário para o processo de colonização, desinteresse de alguns donatários pelas terras recebidas, resistência indígena à escravidão, ataque de piratas e corsários, isolamento entre as capitanias, falta de um governo central. Governo geral. Devido ao fracasso das capitanias hereditárias, o rei de Portugal, Dom João III, decidiu criar um novo modelo administrativo para a colônia, dessa vez centralizado, diferente do que houve com as capitanias. Era o governo geral. Além do fracasso das capitanias, outras causas motivaram a criação do governo geral no Brasil. Enfraquecimento do comércio com as Índias, a necessidade de tornar o Brasil uma colônia lucrativa, a esperança de encontrar metais preciosos como a Espanha tinha encontrado em suas colônias na América. Junto com o governador-geral também foram criados os seguintes cargos: ouvidor-mor, responsável pelas questões jurídicas e pelo cumprimento da lei; provedor-mor, responsável por questões financeiras, como a arrecadação de impostos e os investimentos; capitão-mor, responsável pela defesa da colônia. Tomé de Souza, primeiro governador-geral do Brasil, de 1549 a 1553. Fundou a cidade de Salvador, primeira capital do Brasil. Trouxe os primeiros jesuítas liderados pelo padre Manuel Nóbrega. Criou o primeiro bispado do Brasil, o de Salvador, em 1551. Dom Pedro Fernandes Sardinha foi o primeiro bispo do Brasil. Iniciou a pecuária em nosso território, além de impulsionar a produção da cana-de-açúcar no Nordeste brasileiro, especialmente no litoral. Duarte da Costa, 1553 a 1558. Trouxe sua comitiva o jesuíta Padre José de Anchieta. Enfrentou a invasão dos franceses em 1555 na Baía da Guanabara, local onde o grupo de protestantes franceses fundaram a França Antártica. Enfrentou a Confederação dos Tamoios, uma revolta de indígenas tupinambás que lutavam contra a escravidão imposta pelos portugueses. Nessa revolta, os tupinambás aliaram-se aos franceses da França Antártica, enquanto os portugueses eram aliados dos tupiniquins. Entre os líderes dos tamoios estavam Cunhambebe, que morreu durante a epidemia, e Aimberê. Apesar dos padres jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta terem chegado a um acordo com os indígenas, na Paz de Iperoig, 1563, os portugueses logo voltaram a atacar, escravizar e dizimar as populações indígenas. Mendes Sá, 1558 a 1572. Expulsou definitivamente os franceses de Janeiro em 1567 com a expedição liderada por seu sobrinho Estácio de Sá. Derrotou a Confederação dos Tamoios. Consolidou a administração colonial. O poder político local nas vilas e cidades era representado pelas câmaras municipais. Tais câmaras eram constituídas pelos homens bons, denominação dada aos grandes proprietários de terras escolhidos para atuarem nas câmaras. Judeus, escravos, mulheres, estrangeiros eram proibidos de exercer esse cargo. Geralmente eram 3 ou 4 homens bons por câmara. As funções das câmaras municipais no Brasil colônia eram administrar vilas e cidades coloniais, especialmente na cobrança de impostos e questões financeiras; resolver problemas econômicos e políticos locais; preservar a ordem e impor as leis portuguesas; resolver questões judiciais; construir e conservar espaços públicos, pontes, estradas, prédios, etc. Economia colonial. O ciclo do açúcar. Portugal trouxe diversos itens agrícolas de outros continentes para cultivar no Brasil, adaptando-os ao nosso território: banana, manga, coco, jaca, arroz, etc. Animais como boi, cavalo, gato, cachorro, galinhas, ovelhas, cabras, porco também não são nativos do Brasil. Entre esses produtos, o mais importante foi a cana-de-açúcar, que era produzida em grandes propriedades chamadas de engenhos. Engenho era o local onde se fabricava o açúcar. Lá estava o equipamento necessário para o processo: a moenda, instrumento que serve para moer a cana; a fornalha, onde era fervido o caldo obtido na moenda, produzindo-se o melaço; e a casa de purgar, local onde o melaço era colocado em forma de barro e no final do processo se produzia aguardente e 3 tipos de açúcar: o escuro, o mascavo e o branco. A base de nossa economia é o sistema de plantation, forma de produção agrícola baseada no tripé, monocultura, produção voltada para o mercado externo e mão de obra escrava. A segurança era feita pelas milícias, que eram uma força militar portuguesa formada por homens da população urbana que não recebiam salários e prestavam serviço obrigatório, e também pelas ordenanças, uma organização militar formada sempre que fosse necessária e constituída por todo homem da idade militar.